Olá, gente, vamos para a correção de matemática. Vamos lá, peguem os livros de vocês e abram na página 36 e na página 37 para que possamos começar a nossa correção. Vamos lá. Olha, pegaram? Que bom, vamos lá. Aí na página 36, nós temos aí a questão 5, né, que é a nossa primeira questão de hoje, onde nós temos um gráfico. As crianças de uma escola foram consultadas sobre sua sobremesa preferida. Nós sabemos que sobremesa é aquele prato delicioso, aquele doce, né, que comemos depois do almoço ou depois da janta, para adoçar a nossa boca, adoçar a nossa vida. E geralmente são sobremesas maravilhosas. E quais foram as sobremesas que apareceram aqui no gráfico? Arroz doce, sorvete, bolo de chocolate. Delícia! Então veja, foram 25 crianças consultadas. E nós vamos ver qual foi a sobremesa que foi mais escolhida pelas crianças. Qual foi a sobremesa mais escolhida? A que as crianças mais gostam de comer. Sorvete. Quantos pontos tiveram o sorvete? 25, não foi? 25 pontos teve o sorvete. Na letra B, qual sobremesa foi menos escolhida pelas crianças? Qual foi a sobremesa que as crianças não gostam tanto? Teve menos pontos. O arroz doce, não foi? Quantos pontos teve o arroz doce? 12 pontos. Muito bem, não é? Então, nós vimos aí, ó, que o arroz doce teve menos ponto e o sorvete foi o mais votado, né? Porque ele teve uma quantidade de pontos enorme. Então, qual foi a sobremesa que ficou em segundo lugar? O bolo de chocolates, né? Por quê? Porque ficou abaixo do sorvete, mas não abaixo do arroz doce. Então, primeiro lugar, sorvete. Segundo lugar, bolo de chocolate. Terceiro lugar, arroz doce. Certo? Na letra C, complete a tabela indicando a quantidade de crianças que escolheu cada uma das sobremesas. Então, nós temos aí, ó, arroz doce, quantas crianças? 12. Sorvete, 25. E bolo de chocolate, 21. Muito bem, parabéns, minha gente. Então, veja só, desenhe as peças do material dourado que representa a quantidade de crianças que preferem cada sobremesa. Se as crianças que escolheram arroz doce escolheram 12, então, uma dezena, 2 unidades, não é isso? As que escolheram sorvete foram 25 crianças, 2 dezenas, 5 unidades. Certo? Utilizando os materiais dourados, as pecinhas, os bloquinhos. E bolo de chocolate, 21 crianças, 2 dezenas, 1 unidade, não é isso? Então, ó, desenharam, parabéns. E quem não desenhou, aproveita para desenhar, certo? Na letra E, lá em cima, qual o total de crianças entrevistadas? Vejam só, para a gente saber o total de crianças entrevistadas, a gente vai colocar a quantidade de crianças de votos que teve cada sobremesa, tá certo? Vamos começar. Primeiro, tia vai levantar aqui, ai Jesus. Quantos pontos teve o arroz doce? 12. Mais quantos pontos teve o sorvete? 25. Mais quantos pontos teve o bolo de chocolate? 21. Qual foi o total? Quantas crianças foram entrevistadas?
58. Muito bem. Juntando 12 do arroz doce, 25 do sorvete e 21 do bolo de chocolate, totalizou em 58 crianças entrevistadas, tá certo? 58 crianças entrevistadas. Fizeram essa forma aí na linha da letra E, acertaram. Foram entrevistadas 58 crianças. Coloquem os 58 novamente na linha abaixo. No número 6, Pedro tem R$ 78 na carteira. Olha, tem dinheiro na carteira. Ele foi ao cinema com seu filho e gastou 35 com os ingressos e os lanches. Quantos reais Pedro ainda tem em sua carteira? Se Pedro, na letra A, se Pedro gastou dinheiro, que operação deve ser usada para resolver essa situação? Se ele gastou, quer dizer que ele retirou. E quando a gente retira, a gente não está adicionando, a gente está subtraindo. Então, aí a operação é a subtração. Coloquem aí a subtração. Colocaram? Parabéns! Tudo que se tira, tudo que se gasta é subtração, tá certo? Letra B. Quantos reais Pedro tinha? Alguém lembra aí no anúncio da questão? Quantos reais Pedro tinha na carteira? R$ 78, não é isso? 7 dezenas, 8 unidades. Escrevam por extenso, tá certo? Ou também vocês podem escrever o numeral 78 e colocar o nome reais, tá certo? Não se esqueçam de colocar o nome reais, porque estamos falando de din-din. Letra C. Quanto Pedro gastou no cinema? Quanto Pedro gastou quando foi ao cinema? Está dizendo aí no anúncio. Está dizendo que ele tinha 78 e gastou quantos reais? 35. Muito bem. Pedro tinha 78 e gastou 35. Agora, desenhe as peças do material dourado que indicam a quantidade de dinheiro que Pedro tinha na carteira. Perdão. Pedro tinha R$ 78 na carteira, não é isso? Então, você vai utilizar as pecinhas de materiais dourados para desenhar esse valor. Se ele tinha R$ 78 na carteira, você vai fazer 7 dezenas, não é? Que são 7 bastãozinhos daquele. E 8 unidades, 8 bloquinhos, que representam 7 dezenas, 8 unidades. Ou seja, R$ 78, que era a quantia que Pedro tinha na carteira. Desenharam? Parabéns! Agora, risque no desenho que você fez, não é? Acima, o valor que Pedro gastou. Desses bloquinhos que vocês desenharam aí, dessas dezenas e unidades, ele gastou 35, não foi? Então, retire daí 35 bloquinhos. Você vai tirar 3 dezenas e 5 unidades. Você vai riscar, ó, 3 dezenas e 5 unidades. Fizeram? Vamos aqui no quadro para a tia Osana explicar melhor. Ó, vamos supor que cada palitinho desse aqui é uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar usando o sistema de numeração decimal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mas ele tinha 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Ele tinha 78 e gastou no cinema 35. Então, eu vou tirar 3 dezenas e 5 unidades, ó. Uma dezena,
2 dezenas, 3 dezenas. 10, 20, 30. Já cortei as dezenas, vou cortar agora as unidades. Quantas unidades? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu retirei, já fiz a minha subtração aqui, ó. Retirei de R$ 78, eu retirei 35. Essas que eu cortei é o valor gasto por ele no cinema. Fizeram dessa forma? Agora na letra F, quantos reais Pedro ainda tem na carteira? Vamos lá, tia Osana vai apagar aqui, ó, para expressar aqui em cima. Se ele tinha 78 menos, porque a gente está usando a subtração, né? A gente está retirando, menos 35. Com quantos reais ele ficou na carteira ainda? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos resolver esse probleminha aqui daquela forma que a tia Osana explicou. 78 menos 35. Como foi que a tia Osana falou que a gente faz? A gente resolve primeiro as unidades e depois as dezenas. Nós vamos retirar, subtrair. 8 menos 5. Eu tenho 8, perdi 5. Fico com 3. Vamos agora para as dezenas. 7 menos 3. Eu tenho 7, precisei retirar 3. Quanto eu fico? 4. Qual foi o resultado? 43. Então, aqui, ó, o meu resultado é 43. Vocês vão escrever dessa forma aí no livro de vocês. Fizeram? Repitam o 43 na linha abaixo. Fizeram certinho, minha gente? Tia Osana vai dar uma pausinha aqui, tá bom? Vamos lá, gente, agora para a página 38, onde nós temos aí mais uma questãozinha para a gente resolver, não é isso? Que é a questão 7. Vamos lá? Estão prontos? Marília tem R$ 67 e Renata tem 55. Marília tem 67 e Renata 55. Para saber quanto Marília tem a mais que Renata, é preciso fazer que operação? É preciso fazer a subtração. Para saber quanto Marília tem a mais que Renata, nós precisamos fazer a subtração, tá bom? E como é que a gente faz a subtração? Preste atenção. Nós temos aí, ó, vocês podem utilizar os materiais que vocês têm em casa para fazer isso, tá bom? Que é a subtração. Por exemplo, olha como é que tia faz aqui no quadro. Se Marília tem R$ 67, estão vendo aí? Menos 55 de Renata, para eu saber a diferença, eu vou fazer a subtração. Vamos começar pelas unidades. 7 menos 5. Eu tenho 7, vou retirar 5. Com quanto eu fico? 2. Agora vamos para as dezenas. Eu tenho 6 e vou tirar 5. Com quanto eu fico? 1. Então, o resultado aqui é a diferença, não é? De Marília para Renata. A diferença de Marília para Renata é de R$ 12, tá certo? O resultado da minha subtração é o valor que Marília tem a mais que Renata. E como é que eu vou saber disso? Eu vou passar um tracinho aqui, ó, e vou somar. Agora eu vou somar, fazer a adição. Olha como tá
a situação aqui. Aí eu vou somar agora os 55 mais os 12 daqui de baixo, que é o resultado da minha subtração, ó. Quanto é que dá 5 mais 2? 5 mais 2 é igual a 7. Quanto é que dá 5 mais 1? 5 mais 1, 6. Olha o resultado, então quer dizer que a minha conta está certinha. Quer dizer que o resultado certinho aqui é o 12. O 12, ele é a diferença do valor de Marília para o valor de Renata. Fizeram assim? Mamãe ajudou em casa? Se a mamãe ajudou, parabéns! E se não ajudou, vamos fazer agora. Vejam só. Desenha aí na letra B as peças do material dourado que indicam a quantidade de dinheiro de Marília. Qual é a quantidade do dinheiro de Marília? 67. Vamos lá? Como é que vocês vão fazer esse material aí? Vocês vão fazer 7 dezenas. Vamos, tia Osana, para o quadro de novo. 67. Vamos supor que os palitinhos, aqui vou apagar, são as minhas dezenas. Vamos lá? E o valor dela é 67. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 67 mais 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 67. 6 dezenas, 7 unidades. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou riscar no desenho o valor de Renata. Qual é o valor de Renata? 55. Vai ficar lá um pouquinho, depois a Tiazana pega. Então, eu vou riscar 5 dezenas e 5 unidades. Vamos riscar com a tia Osana? 10, 20, 30, 40, 50. 5 dezenas e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Risquei o valor de Renata, que é 5 dezenas, 5 unidades, restando a diferença, que foi justamente o 12, ó. 1 dezena, 2 unidades. Fizeram assim? Parabéns!